Muito bom dia, muito bom dia. Com alegria e satisfação, novamente estamos aqui, uma excelente semana, para que a gente possa abrir nossa mente, ampliar nossa consciência, amplificar a nossa percepção de vida. O tempo todo aprendendo, evoluindo, crescendo, ampliando a consciência. Por isso que esse meu último projeto aí, que é o CPF, Consciência Psicofísica, eu quero levar para as empresas, para que elas aumentem a consciência psicofísica. Já tem aí um trecho no meu Instagram. Nossa proposta do Café com Saúde, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h01, conversamos sobre algum aspecto de alguma doença, de algum problema. Esta semana, há pedidos, há orientação, pessoal, eu escutei o pessoal, a gente vai falar sobre câncer. E eu entendo que a gente vai precisar ampliar, falar sobre diversos tipos de câncer, porque cada câncer vai ter o seu aspecto, principalmente vibratório e emocional. Então, nossa proposta do Café com Saúde é trazer para você alguma coisa que você possa ampliar a maneira de observar. Por isso que, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no canal, para isso dar relevância para o YouTube e para os outros canais, que o conteúdo pode ser interessante para mais pessoas. Então, câncer, o que é o câncer? O câncer é uma doença terrível ou uma cura dela. Então, olha como eu coloquei o primeiro slide aqui, eu sei que é complexo. Câncer, a cura da alma. Nossa, Rubens, como é isso? O que você está avisando? Mas, meu Deus, é uma doença terrível, é uma doença, tanto que está escrito lá, tumor maligno, trazendo a coisa como se fosse maligno mesmo, uma coisa terrível. Como que você pode falar que o câncer é a cura da alma? Vocês vão entender quando a gente aprofundar os aspectos emocionais e vibracionais. Então, o câncer tem um histórico do câncer, quando ele foi descoberto, como é que ele vem ampliando, por que vem crescendo. Hoje em dia, nós temos o câncer turbo, que o pessoal está falando, né? Eu já tive pacientes assim, 2, 3 meses, o paciente não tinha nada, nunca tinha nada, e desenvolveu um câncer de uma maneira fugaz, 2, 3 meses, acabou falecendo. Então, a gente precisa sempre olhar como qualquer doença vem para nos mobilizar, para nos transformar, para nos modificar. Toda doença vem para que a gente tenha uma transformação. E o câncer é uma delas, de uma forma bem impactante, né? Quer dizer, se eu preciso ter um câncer para fazer uma transformação, veja bem o nível de que eu estou resistente a fazer uma transformação. Eu posso dizer que todo câncer vem com a ideia de trazer uma transformação, como qualquer doença, né? Então, hoje é um dia falar sobre aspectos orgânicos, fisiológicos, fisiopatológicos. Então, é uma doença complexa. Tem muitas faces e é pesquisada há séculos. É pesquisada há séculos, mas não tem interesse quando alguém começa a descobrir as causas e a cura. Então, já vou te dizer, se você quiser aprofundar nisso, existe um médico alemão que na década de 80, ele teve um problema sério pessoal, e ele desenvolveu um câncer, e ele então pesquisou, era um gênio, e ele descobriu as causas e as curas. E por isso, como ele começou a curar as pessoas, sem os tratamentos convencionais, ele foi perseguido. Ele era professor de universidade, tiraram ele de professor, tiraram o diploma dele. Ele foi preso, ficou preso 2 anos, conseguiram libertá-lo e depois ele tinha que se esconder, porque tentaram matar ele muitas vezes. E por que não tentar matar alguém que descobriu a cura do câncer? Você tem ideia? Te passa pela mente por que alguém que descobriu uma cura de câncer, que não precisa passar pela radioterapia, pela quimioterapia, pela cirurgia, ele é perseguido para ser morto? Você tem alguma ideia disso aí? Então, apesar dos avanços significativos na compreensão do tratamento do câncer, esse continua sendo, isso mesmo, Thelma, uma das principais causas de morte em todo o mundo. Então, por mais que tenha resultado, remédio, não sei o quê, esse vem sempre aumentando, porque existe aí todo um processo, digamos assim, por trás, com não interesses, digamos assim, de que haja uma resolução
plena e completa dessa doença, que é uma doença de muito sofrimento. É uma doença de muito sofrimento. Venho acompanhando algumas pessoas, não é a minha especialidade, mas a gente acaba acompanhamos desde jovem, é muito sofrimento, é muito complexo. Então, vamos lá. É uma doença que surge do crescimento e divisão descontrolado de células anormais. Então, ó, a definição da medicina convencional. Presta atenção. Eu vou dar outra definição na quarta-feira. E outra definição na sexta-feira. Eu preciso colocar você com uma percepção do que é agora, para depois você entender que é uma divisão descontrolada? Não. As células estão descontroladas? Não. Não. Mas isso é o que você estuda, quando você estuda nos livros de medicina, é isso que vão te dizer. Estas células podem invadir e destruir tecidos saudáveis, espalhar-se para outras partes do corpo e formar tumores. Então, essa é uma visão clássica convencional. Ela pode afetar qualquer parte do corpo e tem mais de 200 tipos diferentes. Alguns tipos mais comuns. Quais são os mais comuns? Pulmão, mama, próstata, cólon e pele. E nós estamos tendo agora eu vou dizer pandemia, não dá para falar pandemia, mas nós temos agora uma epidemia de câncer de colo retal, né? Quer dizer, é o intestino e o reto, em pessoas mais jovens, abaixo da idade que era preconizada. Então, se você vai começar a ver que pessoas abaixo de 50 anos, jovens abaixo de 50 anos, estão tendo um câncer, que é um câncer muito grave, muito sério, nessa região do intestino e do reto. Então, por que será? Né? Isso é o que a gente vai estudar na quarta e na sexta-feira. Mas importante dizer que a medicina convencional, ela analisa de uma forma fria o que está acontecendo. Mas ela não aprofunda para saber o que está por trás. E por quê? Por quê? Por que a medicina não pode aprofundar, tentar identificar o que está por trás? Por que os aspectos emocionais são aceitos, mas não são pesquisados? Por que o sistema prefere fazer todo um processo? E olha, eu conheço uma pessoa, um rapaz, um estudioso, um cientista, muito bom. Ele teve um câncer e ele resolveu se tratar com os aparelhos que ele constrói, com a medicina que ele faz. Ele conseguiu. E ele se curou. Ele se curou de um câncer grave através de um outro tipo de medicina, um outro tipo de terapia, umas terapias não convencionais. E ele estava, então, olha só, veja, olha, percebam que absurdo. Ele estava numa litigância por causa da separação com a ex-mulher, em relação ao filho, visitar. E a advogada, presta atenção, a advogada da mulher, da ex-mulher, entrou com não sei como é que eu vou falar, uma proposição lá para impedir que ele veja o filho, essa coisa toda, porque ele não havia se submetido aos tratamentos convencionais. Vamos parar para pensar? Olha com o impacto. Eu fiquei pensando nisso. Como assim? Ele se curou, está curado. Ele se curou por um outro tipo de tratamento. E estava sendo, a advogada estava usando o fato dele não ter se tratado com a medicina convencional como se fosse um delito, como se fosse uma espécie de crime que impediria ele de, por exemplo, ter guarda compartilhada com o filho. Não sei se vocês estão alcançando essa informação, o nível que existe. Então, quer dizer que você fazer o tratamento convencional é como se fosse uma lei. Então, na medicina, hoje em dia, tem protocolos. Se você, médico, sai fora do protocolo, você está saindo fora da lei. Você não está na lei, porque a lei é o protocolo. Então, se você, por exemplo, tiver uma outra maneira de tratar, é isso mesmo. Se você tiver uma outra maneira de tratar, em que você possa ter um resultado, você está fora da lei.
E eu costumo dizer, né? Então, a quimioterapia, a radioterapia, que podem ser muito úteis, mas muitas vezes elas acabam acelerando o processo de piora, porque são muito fortes. Mas eles estão dentro da lei. Eles podem usar, então, algumas situações que são, digamos assim, bastante agressivas, mas estão dentro da lei. Se eu, por exemplo, quiser tratar um paciente com câncer de outra maneira, que não seja o convencional, e o paciente vier a ter problemas, ou vier a desencarnar, ou vier a falecer, eu vou ser responsabilizado. E se eles fazem isso, eles não são responsabilizados. Olha a saia justa que o médico tem. Então a pessoa vem aqui, eu vou fazer isso. Fala, faça tudo o que você tem que fazer. Quem sou eu para falar, não faça isso, não faça aquilo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu estarei fora da lei. Aí o que a gente acaba fazendo? Dando suporte. Faça tudo o que você tem que fazer, mas você vai ter um suporte, da minha parte, com a medicina do suporte. A medicina das vitaminas, dos minerais, dos hormônios, para poder ter suporte e suportar, muitas vezes, o tratamento. Que, muitas das vezes, o tratamento ele é mais agressivo do que a doença. Então, vamos lá. Fatores de risco ambientais. Tabagismo. Bom, todo mundo sabe que fumar não faz bem. Todo mundo sabe que fumar não faz bem. Porém, o Dr. Hammer, na pesquisa dele, ele encontrava 50% de pessoas com câncer de pulmão fumantes e 50% não fumantes. Vou repetir. Dr. Hammer, 50% fumantes, 50% não fumantes. Então, se você fechar a questão que o cigarro causa câncer, você vai acabar atraindo esse padrão, essa crença, e é capaz que você realmente faça. Então, quando a pessoa... E olha, eu vou falar uma coisa agora, eu vou dar um tiro no pé, mas eu quero que você entenda como eu gosto de ir mais além. É óbvio, vou deixar bem óbvio aqui, então cuidado com um corte. O pessoal dá um corte, joga na internet. É óbvio que o cigarro faz mal. Mas eu costumo dizer assim, o cigarro tem 5.000 toxinas. O cigarro tem 5.000 toxinas. É a porcaria. Porém, presta atenção, porém, tem um fator que dobra para 10.000 toxinas. É isso mesmo. Se não dobrar mais. Tem um fator que dobra para 10.000 toxinas. Não é? Fumar com culpa. Então é interessante, porque a pessoa vem para mim, doutor, eu fumo, meu Deus do céu, eu fumo e não aguento. Ela não consegue sair, ela está num baita estresse, não consegue sair do processo. É importante, é lógico que é importante que ela saia. É óbvio que eu vou incentivá-la a sair, mas às vezes ela não consegue. Não consegue. Porque o cigarro tem um componente de apoio. Tem um componente de apoio emocional. O cigarro tem um componente de apoio emocional. E às vezes ela está vivendo uma situação que ela não consegue sair daquele processo. E, tudo bem, e fala. Se todo mundo ficar falando na cabeça dela, todo mundo, você vai ter câncer, você vai ter câncer. Quer dizer, ela já está se culpando. E ela, então, está agregando ainda a culpa de que ela vai ter câncer. Aí ela vai aumentar muito a toxina. Eu explico para ela, olha, largue o cigarro, mas, enquanto você não consegue largar, e você precisa tomar um tranco para largar, pelo menos não fume com culpa. Baixe para 5.000 toxinas. Você está entendendo o que eu estou falando? Está claro? Porque às vezes a pessoa não entende, fala, o doutor Rubens não falou, né? Eu sou contra o cigarro, é óbvio que eu sou contra o cigarro. Mas eu também sou contra a pessoa viver um estresse onde eu sei que... Deixa eu explicar uma coisa para vocês entenderem como é importante. Uma neurocientista americana chamou um grupo de pessoas. Falou, nós vamos fazer uma experiência com 2 tipos de sorvetes para vocês. Nós vamos dar um sorvete primeiro, que é um sorvete light, sem açúcar, vegano, sem gordura. Enquanto você toma o sorvete, a gente vai tirar o sangue e a gente vai observar as reações da insulina,
da glicemia e de outros fatores que podem aumentar a leptina, que podem aumentar quando você põe uma carga de qualquer tipo de alimento. Só que esse é pouco açúcar, é pouco gordura, é light. Então fizeram lá enquanto estavam tomando, tiraram o sangue e observaram que subia pouquinho a essas reações. Por quê? Porque era um sorvete light. Passado um tempo, chamou o mesmo grupo de pessoas e falou: agora a gente vai dar um sorvete que é para pisar na jaca mesmo, como o pessoal fala. Ele é super gorduroso, açúcar à vontade, ele é super desse jeito. Então, a gente, enquanto você toma esse sorvete, a gente vai tirar o sangue de você para saber como é a curva desses hormônios, leptina, insulina, glicemia. E, claro, aumentou muito mais. Então, o corpo reagiu, presta atenção, o corpo reagiu de uma forma muito mais intensa quando tomou o segundo sorvete. Tem um fato que você não sabe, que a neurocientista não contou para ninguém, que ela falou que o sorvete ia ser tal o primeiro e tal o segundo. Porém, o sorvete era igualzinho. A química do sorvete era igualzinho, não tinha nada diferente. O que ela falou é que agiu na bioquímica das pessoas, aumentando a insulina, a leptina, a glicemia. Então, o mesmo sorvete, falado que é diferente, criou uma reação bioquímica, reação do sangue, diferente de cada pessoa lá. Então, olha só. Então, quando você fica pegando uma pessoa que fuma, você vai ter câncer, vai ter câncer, vai ter câncer. Você está trazendo o quê para essa pessoa? Trazendo conforto? Então, eu digo, por favor, pelo amor de Deus, não fume com culpa, pelo menos. Óbvio, vai largando. E aí tem um truque, né? Tem um truque. Quando você faz uma coisa que você está curtindo, você não precisa fazer escondido toda hora. A pessoa está fumando escondido dela mesma. Toda hora ela está fumando. Porque ela tem que fumar escondido. Quando ela fala, não, vou curtir. Ela fuma menos. É isso mesmo. Ela começa a fumar menos porque ela curte. Não, vou curtir o cigarro agora. Então ela usufrui do cigarro. Rubens, que absurdo você está falando. Mas entenda o que eu estou falando. Ela usufrui do cigarro naquele momento que ele vai trazer para ela um apoio emocional. O cigarro traz um apoio emocional? Traz. Mas tudo bem. Estou falando que tem muitas pessoas aí que têm ciência de que faz mal, mas não conseguem largar. Então a gente tem que olhar para essas limitações, entre aspas. Exposição ao sol. Exposição ao sol. Complicado aqui, viu? Falar isso. Complicado. Estatisticamente falando, as pessoas no Nordeste que vivem de pescaria, isto é, Nordeste é sol para dedéu, que tomam sol todo dia, muitas horas, não ficam passando protetor solar. Estatisticamente, elas têm menos lesões de pele do que pessoas que vivem em escritórios. Então, eu queria deixar para você uma estatística. E aí, tudo bem, cada um vai entender do seu jeito, tá? Então, isso também... Existem algumas coisas que vieram como um processo de... Vou falar manipulação, vai. Contato com produtos químicos, poluição do ar, consumo excessivo de álcool. Fatores genéticos, vamos falar de fator genético? Fator genético, eu já falei para vocês que eu fui num simpósio do Dr. Lipton, Bruce Lipton, que escreveu o livro A Biologia da Crença, onde ele trouxe a epigenética, que eu já estudo epigenética faz muito tempo. A epigenética, o que é? A expressão do gene. Então, o gene está lá, ele se expressa de uma maneira. E o que é isso, se expressar, Rubens? Vou dar um exemplo para você entender. Quando existem ratazanas no deserto e está calor, e elas estão grávidas, os ratinhos nascem com pelo curto. Quando está frio, época de frio, os ratinhos nascem com pelo longo.
O gen do pelo é um, mas ele pode ir para um lado, se expressar, se manifestar curto ou se manifestar longo, de acordo com a informação que vem de fora. Então, nós temos aí toda uma situação que chama epigenética, que temos interferências do meio ambiente, das pessoas, das nossas crenças. E ele, Dr. Lipton, fala, então, uma coisa que eu já participava, mas ele é uma autoridade, que a parte genética é 1%. Rubens, 1%? É. Ah, mas minha avó teve câncer de mama. Minha mãe teve câncer de mama. Minha irmã está com câncer de mama. Eu vou ter câncer de mama? Só se você repetir o padrão de estímulos, de pensamentos, de emoções que elas tiveram. Senão, não. Senão, não. Então, os padrões ambientais e familiares é que acionam que você vai poder ter uma doença ou não. Ficou claro? Ficou claro? Mutações adquiridas ao longo da vida, as mutações, claro, tudo vai mudar o gene, porque o gene precisa se adaptar a uma nova configuração. Bom, dieta rica em gordura saturada e carne vermelha. Toda vez que você fala sedentarismo, obesidade, infecções virais, ela depende muito daqui, de como você vai vivenciar o teu estilo de vida. Porque tem gente que o HPV faz câncer de útero? 100%? Não, não faz. A hepatite B faz câncer de fígado? 100%? Não é 100%. Então, tem outros fatores. Então, quando você vai ouvir, quando você lê, quando você estuda, quais são os fatores que causam câncer, você vai ficar sempre, digamos assim, duvidando de alguns aspectos, que pode ser que não seja exatamente daquela maneira. Pode ser que não seja exatamente daquela maneira. Então, todas essas causas que eu coloquei aí, todas são questionáveis, porque tem gente que passa por tudo isso e não faz câncer. E tem gente que faz uma dieta saudável e é atleta e não sei o que, daqui a pouco faz um câncer. Por quê? Quarta-feira nós vamos conversar disso. Por quê? Porque não... Ah, mas, nossa, não tinha na família. Saudável, meio direitinho, o colesterol estava bom, o triglicéridos estava bom. Como que é isso? Epigenética. O fator de cura da alma. Tudo bem? Então, fatores genéticos, alteração do DNA, fatores ambientais, a exposição, aí, como eu já falei, reação, infecções virais. Tá? Então, repetindo aqui, os fatores que são estudados na medicina convencional, que fica muito pobre. Como assim? O câncer, então, é causado por isso aí? E as pessoas que têm tudo isso aí não têm câncer? Essas não são estudadas. Aliás, a medicina não estuda as pessoas que têm cura espontânea. Se tiver uma cura espontânea, você vai lá, o médico, ele fala, não, o exame estava errado. Mas você leva um exame anterior e o exame atual. Está aqui, ó. Ah, não. Erraram no primeiro exame. Bom, mas qual é a dificuldade? Eles têm uma resistência. Qual é a dificuldade de falar, pô, houve uma cura espontânea aqui. Houve uma cura espontânea, que não é espontânea. Então, as curas não são espontâneas. As curas fazem parte de um processo de crescimento, de evolução, de aprendizado. As curas não são espontâneas. Então, a pessoa teve toda uma mudança, uma transformação. Particularmente, eu tive um evento, em 2002, 2003, eu passei por uma crise, do meu ponto de vista, muito violenta. E eu sabia que se eu não saísse rápido daquela crise, eu ia desenvolver um câncer. Eu sabia o teu tipo de câncer, pela crise que eu estava passando. Foi uma crise emocional, familiar, social, uma crise para mim, foi uma crise importante. E eu corri, porque eu sabia que eu tinha um tempo para modificar as minhas emoções, modificar o meu pensamento, para que eu pudesse sair porque eu falei, está vindo o caminhão, eu vou trombar. Se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse corrido, provavelmente eu não estava mais aqui hoje. Como eu tinha esse conhecimento, eu falei, mas preciso correr, preciso mudar a minha cabeça.
corri, mudei a cabeça, e não foi fácil, porque eu tinha muita coisa contrária e muitas situações que me levavam a ter uma dificuldade de resolver. Então, eu usei tudo que eu tinha de uma forma até intensa, focado, para mudar minha cabeça, mudar minhas emoções. E eu sinto, sabe quando você sente que passa raspando? Eu passei raspando. Eu tanto passei raspando que quando você passa raspando, machuca, né? Você tem uma... Né? Imagina um carro que raspou. Então, eu sinto que eu tenho aí, até hoje, essa coisa que raspou e que me deixou com uma sequela que não é diagnosticável, que não é visível, mas eu sinto que eu tenho uma sequela desse processo, que eu ia desenvolver e o meu corpo, a minha cabeça, eu consegui parar esse processo. Vamos lá. O diagnóstico, não é feito o diagnóstico. Muitas vezes é só uma anamnese, o exame físico. Agora, tem raio-x, tomografia, ressonância, biópsia, né? A biópsia pode ser uma biópsia, e exames de sangue. Hoje em dia existem alguns exames muito interessantes, onde você faz um exame de sangue e você pega todo o tipo de câncer, qual o remédio que você precisa dar, qual o remédio químico, qual o remédio quimioterápico, qual a vitamina, qual o mineral. É muito, muito interessante. É muito interessante. É um exame bem completo, que ainda não tem nos convênios, essa coisa toda, mas é um exame que faz uma análise, chama biópsia líquida. A biópsia líquida é um exame de sangue que avalia o tipo de tumor, o estágio, quais os remédios químicos, quimioterápicos e quais os remédios naturais que a pessoa pode tomar para melhorar aquela questão. Então, biópsia líquida. Se você ainda não ouviu falar, já existe há algum tempo. Não é um exame barato, mas é um exame que muitas vezes a pessoa tem esse exame, ela vai ter um parâmetro do que fazer com aquilo. Então, o exame de sangue e tal, a biópsia líquida nem estava aqui nessa pesquisa que eu fiz. E tratamento, né? Tratamentos convencionais quais são? Cirurgia, arranca fora. Radioterapia, que é questionável. Quimioterapia. Imunoterapia, hoje em dia tem muita imunoterapia. Terapia hormonal, para bloquear o hormônio. E alguns medicamentos específicos para tratamento de células cancerígenas específicas. Então, esses são os tratamentos. Imagine só, olhando por isso aqui, a indústria que tem por trás. A indústria que tem por trás. A medicina não se interessa pelo que a ciência não alcança. É isso mesmo. Não prefere nem olhar, nem observar. Então, hoje nós quisermos falar sobre o câncer num aspecto bem tradicional mesmo, bem orgânico, coisa que vocês já estão acostumados a saber, mas quarta-feira a gente vai mergulhar nos aspectos emocionais. Então, se você conhece alguém que está vivenciando uma situação dessa, que é muito triste, muito difícil, que é muito pesada, que a própria medicina coloca uma pressão enorme em cima da pessoa, uma pressão em cima enorme da pessoa, que você possa dizer para ela, assista o Café com Saúde na quarta-feira, dia 8, onde a gente vai poder aprofundar sobre as questões emocionais da nova medicina germânica. Então, eu vou falar dos aspectos emocionais e depois, quem sabe, a gente vai escolher algumas semanas para falar, cada semana, de um tipo de câncer, para você identificar. Ou eu pego uma segunda, quarta, sexta, eu falo, na segunda eu falo de um câncer, na quarta de outro câncer, na sexta, porque vamos falar da parte emocional de cada câncer. Talvez eu faça isso a semana que vem, porque a base orgânica é essa, não tem muito que fugir disso aqui. Né? São os tumores que aparecem, que se multiplicam, que se chama doença maligna. Então, eu vou dizer para você, não é uma doença maligna. Não é uma doença maligna, é uma doença, é um processo do corpo que ajuda a curar a alma. Quando eu falo curar a alma, eu quero que você tenha o seguinte pensamento. Se eu fico doente da alma, eu perco a minha vida. Eu perco a minha vida. Ficar doente da alma, eu perco a minha vida. Se eu fico doente do corpo, eu tenho chance ainda. Então, o corpo tem um sistema de jogar para o corpo, o sistema joga para o corpo uma questão que não está sendo resolvida, que você não consegue saber o que fazer, para que você não fique doente da alma, não pire,
não fique louco, não desequilibre mentalmente, porque o indivíduo desequilibrado mentalmente, ele perde a consciência, perdendo a consciência, você perde a encarnação. É muito triste. Então, o sistema tem todo um jeito, um processo de não deixar a pessoa perder a consciência, perder a alma. Legal, pessoal? Bom, quero te agradecer. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, compartilhe, porque tem muita gente que vai, talvez, ser útil essa questão de olhar o câncer sobre outros aspectos. Você vai ver como na quarta-feira é super interessante a abordagem que o Dr. Hammer fez como um propósito de vida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e a qualquer momento estamos aí para notícias. Outra coisa. Façamos uma breve mentalização para que as pessoas do Rio Grande do Sul possam ser ajudadas. Que a gente possa levar na nossa mente, no nosso coração, uma ajuda, imaginando a ajuda chegando, aquelas pessoas que estão isoladas, as pessoas que precisam ser resgatadas, as pessoas que estão sem nada, perderam tudo. Que elas possam ser, nesse momento, na medida do possível, né, pela misericórdia divina, terem um pouco de alento, um pouco de esperança. Porque uma tragédia é uma dessas tragédias que no nosso Brasil talvez nunca teve desse jeito. Tá? E, ao mesmo tempo, infelizmente, precisamos neutralizar certos shows que trazem um campo de energia pesadíssimo. Então, aconselho você nem ver detalhes desse show que teve no Rio de Janeiro, porque ali realmente fizeram algo de propósito, um campo super negativo que a gente precisa neutralizar. Não enxergar, não ver, não falar, não comentar. Tá bom, pessoal? Até quarta-feira, ou qualquer momento. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação aqui. Tá bom, pessoal? Abração.